Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siga, vai ser mais um vídeo nosso aqui na internet e o tema que volta ao canal é o pensamento, a sociologia de Max Weber. Weber, lado ao lado de Émile Durkheim e Karl Marx, é considerado um dos clássicos da sociologia. Isto porque a sua obra ajudou a fundamentar a sociologia como ciência, como uma ciência humana, promovendo métodos, objetivos e debatendo temas que até hoje são levados em considerações, são lidos e ainda são estudados. Entre eles, Weber tratou de temas atrelados à sociologia do direito, à sociologia econômica, à metodologia científica da sociologia e, é claro, a sociologia política. E é justamente esse o tema que vamos abordar nesse vídeo, a sociologia política de Max Weber. Não existe um único livro onde Weber vai tratar desse tema. Suas ideias sobre política se espalham ao longo de várias de suas obras, em especial o livro Economia e Sociedade, o livro Política e Ciência, Duas Vocações, ou Ciência e Política, Duas Vocações, bom, vai ficar aqui embaixo, e também, é claro, o livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Para entender o pensamento político de Weber, nós temos que tomar em consideração três grandes temas, três grandes conceitos desenvolvidos por esse autor. Quais são eles? O conceito de Estado, o conceito de poder e o conceito de dominação. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Weber é um dos primeiros a apresentar uma definição de Estado. Dentro de toda aquela discussão sobre de onde vem o Estado, como nasceu o Estado, Weber propõe que o nascimento do Estado moderno nada mais é do que resultado de transformações históricas que envolvem basicamente a centralização do poder na figura de uma autoridade, o rei. Conforme o rei vai ganhando poder e diluindo o poder dos senhores feudais, vai nascendo o Estado moderno. E esse Estado se caracteriza basicamente por uma coisa dentro do pensamento de Weber, que é justamente o quê? Um monopólio sobre o uso legal da violência. Isso quer dizer o quê? Que o Estado é a única entidade que tem o direito legal de utilizar a violência ou de reivindicar para si o direito de utilizar a violência. Isso é fácil de entender. Vamos imaginar grandes manifestações públicas, grandes protestos. A polícia e o exército é chamado para interferir e a polícia e o exército fazem uso da violência legal para acalmar os ânimos. Nesse caso, e a gente tem vários exemplos disso, o Estado chamou para si o uso legal da violência. Ou ainda mais, quem pode prender alguém, quem pode condenar alguém à perca da liberdade? O Estado, através das suas instituições jurídicas, de um processo de condenação e da prisão. Qualquer outra pessoa que restringe a liberdade de um indivíduo, e obviamente restringir a liberdade de alguém é um ato de violência, pratica um crime, exceto se for o Estado, porque o Estado carrega em si a premissa do uso legal da violência. A partir do momento que definimos o Estado, cabe também nós entendermos o que significa poder. E dentro da tradição weberiana, poder nada mais é do que a capacidade ou a probabilidade de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos impor a sua vontade sobre outros. Nesse caso, é poderoso aquele que consegue impor a sua vontade sobre outras pessoas. E é justamente da ideia do poder que vem também a ideia de dominação. E reparem bem, poder é uma atitude ativa, poder é algo que alguém exerce sobre outros, enquanto dominação na tradição weberiana é uma atitude passiva, de alguém que sofre o poder de outras pessoas, ou seja, de alguém que sofre ou que atende à vontade de outros. E Weber vai definir que essa dominação pode ser ainda mais forte, ou pode ser uma dominação perfeita, quando o indivíduo que está sendo dominado não sabe que está sendo dominado. Ou seja, quando ele pratica a vontade de uma outra pessoa, acreditando que aquela é a sua própria vontade. E dentro dessa ideia de dominação, Weber vai pensar três tipos ideais de dominação, ou seja, três formas puras de dominação. Quais são elas? Dominação legal, dominação tradicional e dominação carismática. Vamos falar rapidamente um pouquinho sobre cada uma delas. A dominação legal, a primeira que aparece aqui, e lembrando, pessoas, que eu estou trazendo como base para esse vídeo o livro Sociologia Clássica do professor Carlos Eduardo Sell. Existem muitas outras publicações que vão resumir essas ideias de Weber,
mas o Carrossel é pontual, é uma leitura fácil, é uma leitura bem dinâmica e, obviamente, é uma leitura densa, rica no seu conteúdo. O que é então a dominação legal? Ela é típica da sociedade tradicional, da sociedade moderna, ela é resultado justamente do crescimento da racionalidade e da burocracia na sociedade moderna, e é aquela dominação que se baseia num código de leis e numa cadeia de comando, numa institucionalidade da dominação. Pensem, por exemplo, numa empresa. Obviamente existem aqueles que exercem funções de dominação e aqueles que exercem função de basicamente de responderem, de obedecerem, de seguirem as ordens. Temos aqui uma dominação legal. Vamos pensar, por exemplo, na estrutura militar do Estado. Existem aqueles que exercem funções de comando e aqueles que exercem funções, basicamente, de novo, de obediência, de seguir ordens. Temos aqui a dominação legal. Podemos pensar nesse sentido até mesmo do ponto de vista da política. Existem aqueles que exercem dentro do Estado cargos de dominação legal. Existem aqueles que exercem os cargos de obediência. Então essa é a dominação legal, a mais, digamos assim, presente na sociedade contemporânea, que é caracterizada pela racionalidade e pela burocracia. Burocracia do Estado, a burocracia da empresa, a burocracia das instituições militares e assim por diante. A segunda forma de dominação, Weber chamou de dominação tradicional, típica das sociedades pré-modernas, ou até mesmo das sociedades que a gente poderia chamar de nativas. É aquela dominação baseada na tradição, na cultura, nos costumes enraizados dentro de uma população. Talvez o melhor exemplo para a gente pensar isso seja a ideia de patriarcalismo, do patriarcado, do homem como pai de família e da autoridade, digamos assim, natural, entre muitas aspas, do homem da família sobre os filhos e sobre a esposa. Então aí nós temos um exemplo de dominação tradicional baseada no patriarcado. E por fim, Weber chega ao conceito de dominação carismática. Também muito comum na sociedade contemporânea é aquela dominação baseada no carisma e na habilidade de um líder de controlar outras pessoas. Vamos pensar, por exemplo, essa dominação carismática através da ideia de como um artista famoso consegue exercer influência sobre a população, porque ele tem um carisma, ou como, por exemplo, atletas famosos, grandes esportistas, conseguem influenciar toda uma população. Trata-se de uma dominação carismática. E vejam só, esses tipos ideais de dominação são chamados de tipos puros de dominação, o que não impede que eles se cruzem, que eles se misturem ao longo da história. Por exemplo, é fácil você encontrar pessoas que conseguem ao mesmo tempo exercer dominação legal, dominação tradicional e dominação carismática. Nós podemos pensar em grandes líderes políticos que exercem naturalmente a dominação legal, mas que também têm grande carisma sobre a população e conseguem ao mesmo tempo exercer a dominação legal e a dominação carismática. Podemos pensar em líderes religiosos. Bom, vamos chutar o Papa como exemplo aqui. O Papa ao mesmo tempo exerce a dominação legal, no sentido de estar no comando de toda uma cadeia burocrática que é a Igreja, exerce também a dominação tradicional, no sentido de que a tradição do papado existe há muito tempo, e ao mesmo tempo pode também exercer a dominação carismática, se de fato esse líder religioso for realmente carismático. Então são tipos puros de dominação, mas que obviamente vão se misturando. E assim a gente consegue entender os três principais conceitos da sociologia política de Weber: conceito de Estado, conceito de poder e o conceito de dominação. E dito isso, espero muito que vocês tenham aproveitado esse vídeo, que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor as ideias de Weber. Se você gostou do vídeo, deixa um like, curte esse vídeo, deixa aqui no comentário o que você acha sobre a sociologia política de Weber e, é claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Do mais, forte abraço a todos e valeu!